Salve Maria! Muito bom dia, diletos ouvintes que nos acompanham através do nosso canal. Chegamos ao 4º domingo da Quaresma. Este domingo é considerado o Domingo da Alegria. Estamos caminhando para a Páscoa e neste caminho Jesus nos acompanha. Nós estamos com Ele e queremos permanecer com Ele. Deus tanto amou o mundo que enviou o seu Filho único para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Para nós que temos fé, para você que tem se esforçado para viver a sua vida cristã, aproveita esta ocasião da Quaresma para fazer seus exercícios espirituais e estimular a cada vez mais crescer na graça e no amor de Deus. Nesta liturgia que nós iremos acompanhar deste domingo, vemos que a luz, ela se manifestou. Deus veio morar conosco, o Verbo encarnado. Mas somos sabedores que não aceitaram, que rejeitaram a própria luz de Deus. No Antigo Testamento, os profetas foram enviados para que despertasse a consciência do povo para a verdade, para a graça de Deus, e o povo rejeitou. Mas Deus, que é misericórdia, como diz São Paulo, que é amor, não abandona o seu povo. Deus, inclusive, suscita um rei para que dali a graça de Deus possa acontecer ainda na vida do povo, apesar das suas infidelidades. Deus não desiste de nós. É assim que Deus vem até nós. É um Pai amoroso, misericordioso. E Jesus é o rosto do Pai, Deus que foi revelado. Como diz o próprio Jesus a Filipe: tanto tempo estais comigo e não me vê. Quem me vê, vê o Pai. É o próprio Deus no meio de nós. Que não promete prosperidade, que diz que no mundo teremos tribulações. Ele venceu o mundo e nos ensina também através do seu exemplo, das suas atitudes. Por isso que temos que aprender com Ele. E para que a gente possa alcançar esta salvação, uma das coisas que nós devemos fazer é abandonar, renunciar ao pecado, para que ele não domine sobre nós. O pecado maltrata, envenena a nossa alma, desconfigura a nossa natureza. Por isso que precisamos nos aproximar de Jesus. Jesus que é a luz. Veja que Nicodemos vai conversar com Jesus com medo das autoridades, certamente, porque poderiam pensar que ele queria ser um discípulo de Jesus, e vai conversar com Jesus à noite, a noite que representa as trevas. E Jesus mostra para ele que ele precisa renascer de novo. Jesus diz para mim e para você que nós devemos renascer. O batismo, por exemplo, nos configura a Cristo, nos faz participante da graça sobrenatural, nos faz também nos unir a Cristo. O batismo que é a porta de entrada para os outros sacramentos. Jesus se apresenta a nós, apresenta a sua proposta de liberdade, não de libertinagem, como muitos infelizmente estão aderindo à visão deste mundo, compactuando com estas adversidades, se unindo a projetos maléficos, destruindo a sua família por causa de seu próprio pecado. Nestes dias nós
ouvindo a palavra de Deus e meditando, você que tem nos acompanhado, tem percebido a vontade de Deus para nós, que é a nossa salvação. Deus quer o bem de todos. E a sua proposta, que para muitos é difícil, é o caminho da cruz. Por isso que é importante e precisamos contemplar a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Contemplar o crucificado, que é também o ressuscitado, que deve ressuscitar na nossa vida, na sua vida, na vida de cada um de nós. Mas, se rejeitarmos a Deus, nós não alcançaremos a salvação. Se formos infiéis, Deus permanece fiel, mas Deus quer o nosso coração, a conversão, a mudança de vida. Padre, o que eu preciso fazer para ter essa vida nova em Cristo Jesus? Na liturgia de hoje está claro que Deus quer a nossa conversão, a renúncia ao mal. Acreditar em Deus é aderir ao seu projeto de salvação, à sua pessoa, entrar nesta relação com Deus. Mas nós precisamos deixar a vida de pecado. Se você que me acompanha tem uma vida de pecado que não consegue deixar, que está amarrado, preso, escravo, Deus dá oportunidade ainda. Por isso que enquanto estamos vivos, enquanto estamos a caminho, temos a oportunidade de mudar. Deus está de braços abertos a nos acolher. Mas não podemos pensar que vivendo uma vida de pecado, participando das coisas de Deus, isso vai me garantir a salvação. Não. Por isso que quando nós verdadeiramente amamos a Deus, obedecemos, escutamos a sua voz, observamos os mandamentos, porque quem ama não vai trair a sua esposa, o seu esposo, vai buscar viver a fidelidade, a coerência, a honestidade. Quem vive, por exemplo, numa vida de adultério, casado e tendo outra pessoa fora do relacionamento, participando da missa, comungando muitas vezes, para que a esposa não veja que ele está sendo infiel, não vai garantir a salvação. Uma pessoa assim, se ela morrer em pecado mortal, ela não tem salvação. Ela vai ser condenada ao inferno. É duro ouvir isso, as palavras da orientação da própria igreja, que parece um peso, mas é uma advertência para que a gente renuncie à vida de pecado. Que os namoros sejam namoros santos, evitando as ocasiões de pecado, sexo fora do matrimônio, por exemplo. Então, não difamando a vida de ninguém, buscando perdoar quem ofendeu, não morrer, porque nós corremos um sério risco de morrer com ódio no coração de alguém. Por isso, a necessidade da busca constante em Deus. É importante rever os mandamentos, confrontar com a nossa vida a palavra de Deus. Quando Jesus fala a Nicodemos, fala também para cada um de nós, para renovar o nosso coração, o nosso compromisso com Ele, para viver a vida nova em Cristo, ser responsável com o batismo que eu recebi, com a graça de Deus que veio a nós. Então nós precisamos cultivar. É como uma planta que eu tenho, que você tem em sua casa. E se você não regar aquela planta, ela vai morrer. Por isso que a gente precisa cultivar, cuidar. Deus é amor, é misericórdia, mas é justo. Por isso que na palavra de hoje, no Evangelho, nos diz: quem não é de Deus, quem não é da luz, rejeita a luz, porque é das trevas. Quem está nas trevas, quem está na escuridão,
Quem está no pecado não consegue sentir a Deus, não consegue nem rezar. Por isso que a proposta é de nós aproximarmos da luz, de nós percebermos esta alegria que vem de Deus, que é uma decisão do nosso coração. Deus não invade a nossa liberdade. Deus respeita, apresenta essa proposta para cada um de nós, que possamos acolher, que possamos sentir, que possamos buscar viver com Jesus. É o caminho, é a verdade, é a salvação. Por isso, a necessidade de renunciar aos falsos deuses, aquilo que impede a minha santificação, que é o pecado. O pecado, ele mata a alma, leva para o inferno. Por isso que a palavra de Deus diz: olha, não tenho medo daquilo que mata o corpo, mas daquilo que pode levar a sua alma para o inferno. Nós queremos o céu, nós queremos viver a vida nova em Cristo, e para isso precisamos nos esforçar, converter o nosso coração. Se já estamos caminhando bem, buscando sempre a confissão sacramental, buscando ter momentos de oração, seja ele qual for, as nossas práticas devocionais, também exercendo o nosso apostolado em vista dos mais necessitados, buscando sempre o diálogo, a harmonia, nós já estamos buscando crescer na graça de Deus. É o que Deus espera, que possamos vivenciar esta vida nova. Sem Cristo nós não conseguiremos. Podemos até agir de outro modo, mas é Cristo o único mediador que nos salva. E queremos com Ele caminhar. Este tempo que nós estamos vivendo, tempos difíceis, tempos sombrios, que não desanime a cada um de nós, que a gente continue perseverante e fiel. Se a gente por algum motivo errou, que a gente busque acertar, melhorar cada vez mais. Que a gente, neste tempo quaresmal, faça uma boa contrição, se possível, uma confissão, se houver oportunidade, porque sabemos que estamos vivenciando um tempo de isolamento, mas mesmo em nosso lugar, nós temos a oportunidade, pelo menos fazer uma contrição, um arrependimento, chorar os nossos pecados, rever um pouco a nossa caminhada, como eu tenho vivido a minha vida cristã. Eu tenho correspondido aos apelos de Jesus, eu tenho buscado a conversão diária, eu tenho buscado renunciar o mal em minha vida para que Cristo ocupe um lugar em minha existência. E possamos nos perguntar para que quando chegarmos ao final desta quaresma, nós tenhamos a grata satisfação de colher bons frutos, que a santidade ela possa fazer parte da nossa vida, essa busca pela santidade que é constante, que é a cada dia a gente renunciando aos falsos deuses e dando lugar ao único Deus em nossa vida. Que esta quaresma produza bons frutos, que possamos viver esta vida nova em Jesus, alegres por sermos cristãos, por estarmos buscando fazer a vontade de Deus. Eu quero invocar sobre você, sobre sua família, as bênçãos de Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Aproveito a ocasião para rezar uma Ave Maria pelo fim da pandemia, por todos os familiares que sofrem
pela perda de seus entes queridos, pelos que morreram vítimas da violência e tantas outras situações. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Bom final de semana, bom domingo para você e família. Fiquem com Deus, até amanhã, se Deus quiser. Salve Maria!